Então, vamos lá. Coloque as mãos assim, nós vamos mexer rapidinho aqui. Quando o som parar, porque nós precisamos ativar a nossa audição com o corpo. Quando eles se ligam assim, todos os outros sentidos acordam. Aí a visão, a atenção, tudo isso fica ligado. Então, você faz esse simples exercício. Quando você acordar, já mexer a mão, a cabeça, mas ouvindo o som do violão. Quando o som do violão parar, só as mãos param. A cabeça continua. Vamos lá, então? Só mexer a mão. Vai lá, mexe a mão aí, levanta aí. Pode mexer. E a cabeça? A mão para e a cabeça continua. Quando o som do instrumento parar, a mão para e a cabeça continua, porque isso vai acordar o seu sentido. Vamos lá. Mexendo mãos e cabeça. Está inventando. Está inventando. Quando o som do violão parar, as mãos param e a cabeça continua. É difícil. Agora, vamos começar a acordar. Agora, vamos repetir o que eu falei. Olha para o seu amigo aí que está do lado, seu companheiro, e nós vamos repetir o bom dia, mas daquela forma, com aquele sorriso bem franciscano, bem gostoso, tá? Vamos lá, comigo aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Sorrindo aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Com quê? Com muita alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Vamos lá, porque o dia vai ser delicioso. E na sala da irmã Inês tem um tal de um presente que a gente vai abrir alguma hora. Então não sei direito, aí a gente vai ter que dar uma olhada depois, né? A Claudete que inventou essa história de presente. E aí a gente acabou multiplicando os presentes, não foi isso, Celina? Não é Pois isso, Claudete? Na correria, Sedex funciona assim rapidinho. Estávamos pensando em qual momento que nós vamos abrir esse presente. Que horas vocês acham melhor? Não sei, a gente pode fazer isso ali no finalzinho, não é não? Ok, então, naquele momento final, então. Bom demais, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho interessante, vai lá. O pessoal de Dourados, vocês leram algumas cartinhas que foram mandadas para vocês? Olha lá, olha as mãozinhas levantadas ali no sinal. A gente quis fazer pelo menos ali um abraço, transmitir uma mensagem, passar algo do coração para vocês. Pessoal de Guaíra aí, conseguiram fazer a leitura das cartinhas que chegaram aí para vocês? Deu certo, gente? Levanta a mão aí, balança para a gente. Ainda não. Nós colocamos ali no hall de entrada e elas vão pegar depois quando forem para as salas. Ah, ótimo, ótimo. Então, o que a gente queria era mandar mensagens de coração para vocês. Mandar mensagens da nossa missão para vocês. E nessa conversa inicial, a gente está aí partilhando um pouco disso. Café, tereré, presente, carta, mensagem. A gente sempre pode fazer algo bom. Raimundo, aquela musiquinha, acho que do Bom Dia cabe de novo, né? Não sei se mais alguém chegou. E à medida que vai chegando, vai dando início para a gente, a musiquinha vai circulando aqui. Então, vamos lá. Essa música ela só funciona com os olhares. Você tem que dar o bom dia, tanto com a voz ali, quanto os seus olhos também. Vou me aproximar aqui um pouco para poder o som do violão sair mais alto para vocês aí. Ok? Então, vamos lá. Olha bem no olho da pessoa. Se chegou agora, então aí que você tem que olhar bem para ela mesmo. Falar bem assim, ó. Junto comigo aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Isso aqui eu falo para vocês por experiência própria, hein? O da acordo de manhã em casa, o povo até esse assunto, porque eu já chego. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Perceberam uma coisa? Tudo na música funciona crescente. Porque a gente, já vê, a música ela começa e depois para ela acabar também tem que diminuir. Antigamente os discos eram assim, né? Começava a ler a música com a introdução, aí crescia a música, depois ia acabando, diminuindo. Porque isso ativa também os nossos sentidos. E o diminuir, às vezes, devagar, faz que a música ainda continue ressoando na sua mente. Então, nós vamos começar bem, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Aí aumenta.
Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Aí baixa. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Mais baixo. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Porque aí fica na mente da pessoa. Bom dia, bom dia. E por mais que você não esteja tão bom assim, ele vai ficar bom. Porque você já está fazendo seu cérebro, sua mente trabalhar e seu corpo agir para que seja um bom dia. Olha só, estamos com o horário certinho, 8h30. Todo mundo aqui, então, para começarmos bem. Eu iniciei a gravação já desde antes, já com esse esquenta que nós acabamos de fazer do nosso seminário. E então a gente vai ter um registro muito bonito da participação de todo mundo, mas a palavra inicial não é minha, e a palavra inicial que vem antes dessa nossa oração, que nos aproxima dessa espiritualidade que nos trouxe até aqui, a palavra inicial não é minha. Então quero fazer o convite. Irmã Inês, é a irmã Ivone quem vai fazer a palavra inicial? Isto, a irmã Ivone, representando a Escalifra, vai fazer a palavra inicial. Podemos começar, então? Bom dia a todos, paz e bem. Que bom estarmos aqui. Nós aqui com bastante chuva, vocês com bastante sol. Mas tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser franciscano. Então, em nome da diretoria da Escalifra, eu quero saudar, inicialmente, irmã Inês Alves Lourenço, diretora da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, de Brasília, irmã Lúcia Franz, diretora da escola do Colégio Melhor Franciscano Nossa Senhora do Carmo, de Guaíra, Paraná, e saúdo também Rita Mizuno, vice-diretora da escola Franciscana Imaculada Dourados, Mato Grosso. E queremos saudar também o Marcos Aurélio, o assessor desse Do seminário. Sul. Saudamos também e agradecemos a equipe organizadora e todos os participantes desse seminário. O seminário do itinerário franciscano, ele contempla o estudo e aprofundamento da filosofia franciscana. Quando se trata da filosofia franciscana, se está falando do jeito de ser e de fazer do educador franciscano, que é diferente de ensinar. O educador franciscano não só ensina, ele está em contínuo processo de aprendizagem. Ele provoca, desafia o estudante a aprender, a ser protagonista do processo de aprendizagem. A aprendizagem é fundamentada nos princípios e valores franciscanos, de cuidado, de acolhida, de relações fraternas. Mesmo pertencendo à mesma mantenedora, cada escola tem suas características próprias, e é no ser diferente que está a beleza, a criatividade do seu fazer e ser pedagógico. Que São Francisco continue a ser inspiração para a nossa missão educativa. Desejamos a todos um feliz e abençoado seminário. Paz e bem. Paz e bem. Nosso diferencial é o amor, é amar. Nosso diferencial é o amor, é amar. Mais que educar, cuidar. Esta canção, ela reflete o que nós, educadores franciscanos, fazemos
todos os dias e em todos os momentos. Nós amamos, porque esse é o nosso maior diferencial. E é com esse amor do nosso coração, cheio de amor, que nós recebemos a todos aqui na nossa escola. Seja bem-vindo, amigo, venha com amor e se deixe transformar em laços fortes unidos na paz e no bem. Vamos caminhar. Seja bem-vindo, amigo, venha com amor e se deixe transformar em laços fortes unidos na paz e no bem. Vamos caminhar. Sejam todos muito bem-vindos. Que este dia, que este encontro possa ser um ato de amor a se compartilhar com todos. Que possamos ser instrumentos de paz, espalharmos o amor e a esperança por onde nós passarmos. Laços fortes unidos na paz e no bem, vamos caminhar. Para esse momento inicial, nós trouxemos a acolhida. É o coração fraterno, terno, amoroso, que acolhe e recebe a cada um. Mas antes de acolhermos vocês, nós já fomos acolhidos por Deus. Nós já fomos acolhidos pela própria criação. O sol se abriu diante de nós. Com calor ou não, o sol nos recebeu com seu toque. O sol nos recebeu com aquela ternura de quem ilumina caminhos. Antes que a gente pudesse pensar, o vento tocou o nosso rosto. E nós queremos, então, com isso, sentir essa acolhida divina, sentir esse gesto de Deus, esse gesto de amor divino. E nós começamos a nossa oração trazendo exatamente esse sentimento, de sermos tocados por Deus e de nos tornarmos instrumentos da sua vontade, da sua graça. Mas Francisco nos motivou a estarmos aqui. Por isso lembramos agora de Francisco de Assis, homem simples que fez a diferença na história de tantas pessoas e de todos nós. E há uma canção que nós conhecemos, então você aí, na sua escola, ou então na sala onde você se encontra, nós convidamos você a cantar conosco essa pequena estrofe e esse pequeno refrão que lembra a história do homem de Assis que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha.
Meu amigo encontrou a verdade em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade. Meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Ou se não sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. O jovem de Assis, nascido em 1182, deixou um legado, e nós fazemos parte desse legado. A fraternidade a qual pertencemos é o laço de irmanação. E por isso queremos rezar, queremos louvar e agradecer. Louvado sejas, meu Senhor, por cada educador franciscano, que testemunha com o seu jeito de ensinar a ternura e o amor. Cantemos. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a paz, símbolo da nossa unidade, que se traduz em nossas atitudes, tornando nossos dias mais leves, cheios de cortesia, abraços e sorrisos, concretizando em nossas relações a fraternidade, tão cara para nosso pai seráfico, São Francisco de Assis. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. A alegria era a companhia constante na vida do santo de Assis. Era partilhada com pessoas ou criaturas que ele convidava a se associarem para louvar o Senhor. Sua alegria e seus gestos espetaculares não provocavam risos, mas compulsão do coração. Como Francisco, louvemos a Deus com alegria e devoção, com cortesia e amor a vida que nos é concedida. Assim também nosso trabalho, que nos dignifica e capacita como forjadores de pontes na missão de educar. Cantemos. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. A dimensão do cuidado remete à prática transformadora da compaixão, que é despertar por um olhar que se deixa tocar pelos apelos da realidade. O ser humano que recebe o carinho divino e que é chamado ao cultivo da criação, é também convocado a cuidar com o divino carinho da vida em todas as suas formas e expressão. Dai-nos, Senhor, a força e coragem para que, como Francisco de Assis e Madre Madalena, possamos ver, aproximar, sentir e cuidar, com compromisso, colocando a serviço os nossos dons por uma educação que aponte para a esperança e a fraternidade. Cantemos. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. O Senhor nos mandou testemunhar os valores evangélicos e os princípios do reino.
Levar a paz e o bem é missão de todos nós, para que aprendamos a viver a fraternidade, acolhendo o próximo como irmão, de forma a promover o diálogo, a solidariedade e a justiça. Cantemos ao Senhor. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Confiar em Deus, acreditar na vida, transformar as relações, viver a paz em defesa do bem, como testemunhar por atos e palavras, são atitude do educador franciscano. Cantemos a Deus pedindo forças e dons para que possamos ser sinais da graça na vida de quem nos encontra pelo caminho. Cantemos. Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Nós vamos seguir a nossa oração com Francisco de Assis. Uma oração que é rezada muitas vezes e que é um propósito de vida, é a oração atribuída a Francisco de Assis. São essas as palavras que queremos resgatar para nós nesse momento orante. O compromisso de sermos a melhor versão de nós mesmos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Hoje não sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Somos obras de suas mãos. Que as bênçãos de Deus, a graça e a companhia salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo nos ajude a viver um bom encontro, uma excelente partilha e termos o compromisso de trazermos esse testemunho em gestos, palavras e ações. Nós fechamos o momento orante agora e passamos, então, a uma indicação importante. Em instantes, a gente vai começar o nosso trabalho em grupos. E no trabalho em grupo, nós vamos socializar o fruto das nossas leituras. Interessante resgatar algumas coisas de maneira bem rápida. Participamos de lives, fizemos leituras, socializamos as nossas reflexões nos nossos lares. Todo mundo pôde contribuir com algo. Deu para perceber que os resumos compartilhados no CLES, ali do nosso regional, são resumos, né, de quem participou do processo de leitura. Pode ser que uma ou outra pessoa não tenha lido todos os livros, mas essas mesmas pessoas têm algo a dizer, têm algo a partilhar e tem também muita coisa a ouvir. Se você não participou das leituras, participe da escuta.
porque a escuta é importante, a fala é importante, assim como os gestos de quem escutou e falou e internalizou tudo aquilo que foi lido. Então, para esse momento, nós vamos agora para os trabalhos em salas. E só para dizer, as nossas salas, elas carregam os nossos princípios e valores. Cada sala, um princípio e um valor, ou 2 princípios e alguns valores. Nas salas, nós responderemos a 2 questões. Uma primeira é a socialização dessas leituras. E uma segunda questão, que é importante a gente destacar, nós teremos um compromisso de vida como educadores franciscanos. E não nos esqueçamos que todos nós somos educadores franciscanos. Não só professores, mas todos da escola são educadores franciscanos. Por isso, o compromisso é para todos. Então, a segunda questão será compartilhada no Padlet, e depois a gente vai refletir sobre esse trabalho de partilha, sobre o fruto da experiência de vocês. Parece que a irmã quer sinalizar alguma coisa. Quantos minutos nós teremos para essa roda de conversa entre escolas, né, entre professores da escola e das escolas? Quantos minutos? No caso, a gente está pontualmente seguindo o nosso cronograma. As meninas podem até confirmar isso aí. Nós marcamos a divisão em grupos para 8h50. Ficaremos no grupo até às 8h50. Depois a gente vai seguir para um intervalo, que é uma pausa ali para a gente socializar dentro da própria escola, comentar ainda mais com os nossos colegas ali o que a gente discutiu, e nós vamos voltar para a grande sala às 10h10. Então, agora, nesse momento, a gente tem o quê? Nós temos o trabalho nos grupos, naqueles links que foram enviados para vocês. Depois, a gente tem um breve intervalo, e depois a gente vai seguir para essa socialização que será novamente na grande sala. Heloísa, vamos lá. Tá saindo o áudio aí? Tá saindo o áudio? Muito baixo. Eu acho que você se enganou. 8h50 é agora. Isso que eu ia falar, 9h50. A gente começa 8h50. Isso, 8h50 agora, 1h, 9h50 a gente termina o trabalho dos grupos. É 1 hora de trabalho de grupo. 10h10 a gente retorna do intervalo. Combinado, gente? Então, nós vamos fechar esse link maior agora, e cada qual das outras escolas vão entrar nas outras salas temáticas, conforme a gente distribuiu aqui. Um bom trabalho, uma excelente partilha e uma ótima socialização dessa espiritualidade e desse legado franciscano. Comemoro o Dia do Professor, eu expliquei, como rede escalífera, como rede cristã, como rede franciscana, nós acolhemos o educador franciscano. É aquele que está lá no portão, é aquele que está no telefone, é aquele que está no pátio, todos somos educadores. E o itinerário ele veio fazer essa provocativa, tirar aquilo que estava adormecido e fazer presente na nossa postura. Cada um de nós que está aqui, aqueles que não puderam estar, desse selar o compromisso que muitas vezes a rotina do dia a dia não nos permite olhar, enxergar, como o Marquinho nos trouxe quando ele veio aqui. O encontro que é presença. Então, o itinerário ele traz essa provocativa. E o seminário, nós que somos do ensino religioso e que já bebemos dessa fonte, o seminário é a melhor maneira de fazermos a resposta para toda essa provocação. Obrigado, Celina. De Obrigado nada. ali à escola do Carmo também, que chegou a partilhar algo. Alguém do Fátima gostaria de fazer alguma fala, respondendo à questão que foi colocada da partilha? Paz e bem a todos. Eu sou a professora Jane Lúcia, como mãe e educadora aqui do Fátima, né? Eu venho colocar aqui a minha experiência de felicidade, de gratidão, pelo exemplo que eu tenho em casa mesmo, do meu filho, falo como mãe, né? Dele colocar em prática esses princípios e valores no seio familiar, onde quer que ele esteja,
ele sempre coloca esses princípios, e graças à escola, né, que ele vem exercitando esses exemplos, e que nós, como educadores, né, como foi falado, todos nós somos educadores, que nós possamos viver, não só ficar ali na teoria, como foi comentado aqui, que nós possamos viver em nosso cotidiano, né, todos os dias, dentro da escola, fora da escola, e ser esse espelho de realmente de amar o próximo, de estar colocando todas essas vivências, não só dentro da escola, mas também fora. Tá? Então, minha gratidão, eu deixo aqui minha gratidão por tudo, por todas essas vivências. Paz e bem a todos. Então, olha só, essas 3 falas são 3 falas que elas vêm consolidar o que nós fizemos ao longo do ano. E traz uma percepção daquilo que foi sentido por muitas das pessoas que participaram dos diversos momentos. Mas nós temos algo muito importante para hoje, né, e para agora, fruto de uma socialização que foi feita pela manhã. O Padlet, ele foi colocado como um exercício, né, de externalização de compromisso. E aí é o compromisso do educador franciscano. E veja quanta coisa bonita, né, aparece para nós como compromisso. As imagens que eu vou projetando aqui para vocês, assim como os textos que vão aparecendo, né, são textos da pastilha dos grupos, da pastilha das salas. E eu lembro que cada sala ela tinha como que uma espécie de alusão ou finalidade ou objetivo, a gente pode usar qualquer uma dessas palavras, para encontrar e salvaguardar os nossos princípios e valores, que é o que nos difere das demais escolas que estão por aí nas cidades onde nós estamos. Então, a Escola Imaculada partilhou aqui com a gente, olha, momento de partilha a respeito dos valores franciscanos. Tais valores devem ser pilares para a educação à luz da filosofia franciscana. Olha, o princípio da solidariedade da Sala 3, que trouxe ali os valores do diálogo e da fraternidade, sinalizou que ser educador é algo muito significativo. É ser alguém que trabalha pela construção de um mundo mais justo e igualitário, onde a paz, a solidariedade, a fraternidade, o diálogo possam prevalecer nas vivências diárias. Ser pacificador em momentos difíceis. São pistas para a nossa ação que a gente vai vendo nas publicações que vocês fizeram. Então, a gente está trazendo o simbolismo daquilo que foi a partilha nos grupos. O compromisso junto com atos significativos, gestos concretos, atitudes que marcam e fazem a diferença. O Senhor deseja conduzir a nossa vida. Só precisamos nos entregarmos a Ele diariamente. A Sala 4, a paz, sinaliza que a paz deve ser uma prática no cotidiano. Na fala de Francisco, é estar em paz com a diversidade, é reconciliar consigo mesmo, ser pacificador, ser da paz e do bem. E aí nós temos a figura que nos motiva, que nos inspira, né? O homem que conseguiu fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Itinerário franciscano 2023, aí nós temos uma foto compartilhada, o altarzinho, a pastilha ali da Escola de Dourados conosco, um ambiente celebrativo, um momento celebrativo, algo que marca as nossas escolas e marca cada um de nós. Diálogo, o contexto da vida cotidiana é uma conjuntura que requer diálogo. Encontros e desencontros, compromissos e atenções constituem as relações pessoais, familiares, laborais e vivenciais. O exercício pessoal de se recolher para internalizar e construir o próprio pensamento, o que permite acolher o pensamento do outro. Eu vou ler alguns, mas eu vou passando para que vocês possam acompanhar. Até porque, como são muitas publicações, depois vai ficar aberto para cada um de vocês. Então, aqui o resgate da solidariedade, que aparece como algo significativo para a gente. Um dos nossos princípios mais significativos nesse mundo de distâncias, nesse mundo de egoísmo, nesse mundo de indiferença, né? Cada qual cuidando da sua vida, a solidariedade é a resposta para esses problemas e para essas mazelas. Assim como a fraternidade, que nos sinaliza que ninguém é maior do que ninguém, mas, como diz Francisco, somos irmãos uns dos outros, e a minoridade é essa aceitação de que eu não sou
melhor nem maior que ninguém. O itinerário franciscano, né? Nós, educadores franciscanos, precisamos cultivar diariamente os princípios e valores dentro e fora das nossas escolas. Promover o olhar de igualdade para com o outro. E aí a gente vai percebendo o quão significativo é isso que vai aparecendo como sinais da nossa vivência ou sinais para as nossas vivências. Estar em estado meditativo para internalizar e construir o próprio pensamento, para poder acolher o pensamento do outro com sabedoria. A sala 3, olha só, o princípio da solidariedade. Eu falei agora há pouco da solidariedade como algo essencial para nós, e a sala 3 contribuiu com a seguinte máxima para nós. Como educadores que carregam o legado de Francisco de Assis, é importante defender uma educação que leve em conta a dimensão espiritual e emocional dos educandos, incentivando-os a observar com criticidade e a buscar por uma convivência mais harmoniosa com o mundo. Cultivar sempre os valores franciscanos em nossa rotina diária. A lembrança, né, uma lembrancinha aí que mostra gestos concretos e cada um de nós, né, resgata o amor ao próximo, a solidariedade, o carinho, por atitudes. E a entrega de uma lembrancinha é sempre uma atitude de acolhida, de amor, de apreço e de cuidado. Nosso grupo conversou sobre os valores da fraternidade, solidariedade e diálogo. A busca para conseguir juntar esses 3 valores deve ser diária. Buscar a Deus e estar conectado com Ele ajuda a resgatar o nosso eu. Olha, gente, o que aparece como pista para nós, né? Estar em paz consigo mesmo e transmitir a paz aos outros. Então, a paz é um movimento que começa dentro, no nosso mundo interior, para que depois ele seja um movimento, né, das relações. O compromisso que a Escola Imaculada Conceição está sinalizando é cultivar os valores franciscanos diariamente, por toda a comunidade escolar, em todos os momentos e ambientes, promover o olhar de igualdade para com o outro, ser coerente em atitudes e palavras, resgatar os valores que podem ter sido deixados de lado pelas obrigações diárias, despertar nossos valores. Abster-se em Deus e buscar a empatia com o próximo. Isso é renovação do amor e do acolhimento com o outro. Aqui eu coloquei para vocês uma pista que eu mesmo deixei no Padlet. A escola precisa ser lugar de paciência. E olha como é interessante, porque nas nossas relações, às vezes, nós não acolhemos o outro com amor. E a falta de amor gera impaciência, porque não recebemos o outro como o outro. Então, existe uma ideia de paciência histórica, que é saber o momento certo que as coisas devem acontecer. E saber o momento certo do despertar daquilo que a gente tanto quer. Então, nós semeamos uma semente, e essa semente pode germinar daqui a 2, 10, 3, 15 anos. Não importa o tempo, mas há um momento histórico para que aquilo aconteça. Existe uma paciência pedagógica, que é a capacidade de observar os processos das pessoas, porque cada uma delas tem o seu processo de vivência, experiência e aprendizagem. E existe uma paciência afetiva, que é essa capacidade de amorosidade. Olhar a pessoa como outra e não como estranha. Então, é um irmão e não um estranho. Essa ideia de paciência é uma pista que eu quis deixar, porque nós precisamos resgatar a paciência como compromisso nas nossas escolas. Sala 3, princípio da solidariedade, colocou mais algumas coisas para nós, né? Então, é uma citação, que eles fizeram aí alusão à citação. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente instruído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Aqui uma lembrança do momento que nós estamos construindo, edificando, formando e vivendo. E nós temos aqui, ó, o pessoal da sala 3 trabalhou bastante, né? Porque jogou realmente bastante pistas aqui para a gente. Evidenciando o compromisso do educador, destacando o princípio da solidariedade e os valores do diálogo e fraternidade. Olha só as pistas que foram colocadas. Buscar inovar-se quanto às formas de auxiliar o próximo. Colocar o coração no que se faz, refletindo as próprias ações, trabalhar em equipe, ser honesto consigo mesmo, possibilitando a transparência com as pessoas à sua volta, dedicar-se à missão de ser um guia,
Ser justo e ético, reforçando a missão de um educador franciscano, ser compreensivo, solidário e respeitoso nas partilhas, olhar cada criança levando em consideração suas especificidades, enxergando no outro a plenitude do potencial, buscar estabelecer o diálogo entre fé e cultura, entre humanismo, ciência e tecnologia. Veja quanta coisa bonita. E, por fim, eles sinalizaram a prática do diálogo, evidenciando como uma base da comunicação e da compreensão mútua. Então, é algo que a gente traz aqui como pistas para o educador franciscano. Palavras de Francisco de Assis. Eu vou passando algumas delas aqui para vocês, para que vocês possam ir acompanhando algumas das falas do mestre seráfico. Todos os irmãos sejam obrigados a obedecer aos seus guardiões. Guardiães, né? E no caso dos guardiães, são aqueles que servem. E ordeno firmemente que todos os irmãos não introduzam glosas na regra. Ou seja, a regra dos frades é a vivência do evangelho. E a vivência do evangelho requer a escuta do próximo. Por isso a ideia da obediência. Aconselho, admoesto, né, no Senhor, que quando vão pelo mundo sejam mansos, pacíficos, modestos, brandos e humildes. E os irmãos acolham as pessoas benignamente. O ministro acolha todo mundo benignamente. Nenhum irmão se afaste da tua presença sem a tua misericórdia e sem o teu perdão. E aí a gente vê algumas frases da regra bulada, da regra, né, que faz parte da vida, né, e do testemunho das pessoas que seguem Francisco de Assis. Então isso aqui são só algumas lembranças daquilo que a gente viu. Tem aqui também uma pista de alguém, né, que deixou uma máxima para nós e que é interessante a leitura dessa máxima. O educador franciscano tem um compromisso diário em refletir sobre todas as suas ações. Então aqui é um texto bastante interessante que faz essa lembrança de que nós temos um compromisso conosco mesmo, um compromisso com o outro, trazendo esse legado e essa identidade franciscana que nos move. A obra de São Francisco de Assis mostra que a construção de uma pedagogia humanista é baseada na importância do cuidado com o outro, na valorização do ser humano e da natureza, construindo assim uma sociedade mais solidária. Segundo o princípio da justiça e os valores da fraternidade e do respeito, o que é que a gente vai firmar? Esse aqui é o pessoal da sala 2. Como professores, temos que ser o exemplo para eles. Também cumprir o que pedimos deles. Temos que respeitar o aluno e demonstrar espírito fraterno, tratando os alunos com amor e carinho, para ensinar que é dessa forma que devemos tratar as pessoas à nossa volta. Um educador que não usa desse princípio e é grosseiro pode se tornar um espelho de forma errada. Praticar o respeito, a empatia, o amor, a justiça de forma integral e humana. Então, pistas que foram postas pelos grupos para nós, que possamos ser instrumentos da paz e amor por onde passamos. Então, do Padlet, nós tivemos essas pistas para a nossa ação, pistas importantes para nós. Temos com isso uma espécie de pedagogia, não é isso? Interessante porque a gente não tem um livro, uma publicação específica ainda sobre a pedagogia franciscana, mas a gente está caminhando para esse caminho. E o tema do nosso seminário, a gente trouxe essa reflexão sobre a pedagogia, e a gente fala sobre o papel do educador franciscano na qualidade do ensino. E tem algumas coisas que eu precisaria, né, juntando aquelas que vocês colocaram, apresentar como síntese de tudo aquilo que a gente pode dizer que pode referendar o nosso trabalho e nos estimularmos nas nossas ações. O primeiro grande ensinamento do Santo de Assis é a ciência, né, de que todos nós somos irmãos. Essa máxima, gente, ela afasta realmente a indiferença, a exclusão, né, ela afasta a solidão, a sensação, né, de estarmos sós, ou a sensação de nos sentirmos maiores ou melhores do que alguém. É importante porque nós estamos num período, numa época, em que se enfatiza muito as individualidades. Né? O que eu tenho, o que é meu, o que é
posse minha, cada qual buscando pelas coisas pessoais e poucas pessoas primando pelo coletivo. Quando nós entendemos que o pessoal, ele é importante, ele é sagrado, ele é determinante, mas que eu preciso me ver como parte de uma teia relacional e que eu não estou sozinho no mundo, né, eu consigo dar um salto de qualidade. Eu consigo pensar para além de mim mesmo. E é interessante que a gente precisa resgatar isso. Às vezes andamos pelas ruas e não nos cumprimentamos. Às vezes passamos uns pelos outros na escola e não nos vemos. E a gente precisa resgatar essa ideia do encontro. Um encontro que seja presença, um olhar que faça diferença. É uma perspectiva que a gente precisa trazer para nós, que é importante. Então, nunca haveremos de nos esquecer dessa afirmação, de que somos irmãos. Afirmamos e celebramos o nosso ingresso nessa relação trinitária, nessa fraternidade a qual pertencemos. E na Carta aos Fiéis, Francisco de Assis coloca algo aos seus frades, né, e a todos nós, que porque somos filhos do mesmo Deus, porque somos filhos de um mesmo projeto criador, nós todos somos irmãos uns dos outros. Por isso, o louvar e bendizer o céu, a terra, o sol, a lua, a natureza e as pessoas à nossa volta. A sociedade hoje, nós temos um desenho diferente e a gente precisa testemunhar o nosso diferencial para essa sociedade. Se vocês pegarem alguns autores, eles vão fazer como que uma síntese do nosso momento cultural, do nosso momento de sociedade. E um livro que alguns de vocês talvez tenham lido é esse aqui, A Sociedade do Cansaço. Na Sociedade do Cansaço, a gente está cansado de tanta informação. Parece que há uma fadiga de informação. O que a gente sabe não é nada perante aquilo que se apresenta diante de nós. Estamos marcados pelos excessos. Temos muita coisa. E por isso, fazemos tudo sem dar significado ao que fazemos. É a ideia do burnout. Não sei se vocês conhecem a expressão, mas o burnout é exatamente o fazer por fazer. Fazer sem conseguir dar significado. E a gente faz muita coisa. Só precisamos realmente dar significado àquilo que fazemos. E o significado é a minha realização, a realização do projeto de Deus e a realização do próximo. Mas a gente está vivendo também uma sociedade paliativa. O mesmo autor, ele trouxe uma outra publicação que ele fala da ideia do like do signo. O like é o signo, na verdade. E aí nós temos o espécie de projeto do presente. Todas as pessoas só vivem o agora. E elas querem viver só o agora, não pensando o ontem, que é o legado, e não pensando o amanhã, que é o futuro. A pergunta que fica diante disso é: o que eu fiz é o meu passado. E eu tenho que ter, como é que eu posso dizer? Eu tenho que ser agradecido pelo que eu fiz, mesmo que eu não tenha feito tudo o que eu queria ter feito. Mas eu também tenho que ter um projeto futuro. Eu tenho que viver o presente, mas eu não posso deixar de sonhar. A pessoa que deixa de sonhar, ela deixa de projetar. E com isso, entra-se num ciclo de repetição. Então, o analgésico do presente é um analgésico para que a gente consiga sobreviver a essa correria do dia a dia. Mas a gente não pode tomá-lo. A gente tem que viver com o passado, presente e projetos futuros. Então, peguemos essa pista para nós, porque isso é importante nas nossas relações e no nosso trabalho. Ainda na sociedade paliativa, a gente fala assim que tudo se estabelece em zonas de conforto. E aí, por isso, as pessoas fogem de tudo. Algumas querem fugir do trabalho, né? Outras querem fugir dos outros, outras querem fugir de vínculos, outras querem negar as próprias emoções. Então, a ideia é fugir. E nessa ideia de fugir, a gente acaba não enfrentando o que a gente precisa enfrentar, que é enfrentar a si mesmo, enfrentar aquilo que nos foi confiado como proposta, projeto ou trabalho. Enfrentar as coisas é uma capacidade franciscana, porque no caso de Francisco de Assis, o enfrentamento que ele fez foi cultural e ele acabou deixando um legado. Por fim, nós temos uma ideia de sociedade que se apresenta diante de nós como sociedade do barateamento. Eu pareço, né, ter poder de comprar tudo, inclusive uma fé que me confirma
e não o que me desinstala. Tem muitas pessoas de fé e que se dizem de fé que confirmam o que elas pensam e não, de fato, seguem o projeto de Deus. É a ideia do Pai Nosso, né? Só que um Pai Nosso invertido. Que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E não que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, nessa sociedade do barateamento, eu tenho uma confirmação, ou busco essa confirmação do que eu quero. E aquilo que eu não quero nenhum tipo de contato. A gente precisa pensar sobre o peso disso. Quais são as respostas? Regra bulada. Se a gente está caminhando para a indiferença, para o egoísmo, e a gente está caminhando para distâncias, ódio, muros, a gente precisa resgatar a cordialidade. Aconselhar, admoestar, exortar, são atitudes humanas e, por isso, atitudes franciscanas. A gente tem também ainda a ideia que é posta no testamento, a ideia de sermos misericordiosos uns com os outros. A ideia de amarmos uns aos outros. E essa experiência, ela tem que ser uma experiência frontal, uma experiência rica e significativa. Aquele que não é misericordioso, ele pecou contra si mesmo, pecou contra Deus e peca com o outro. E é interessante resgatar, no caso, a raiz da palavra misericordes. Em outras palavras, no latim, é um coração que não se incha, um coração que não é orgulhoso, um coração capaz de acolher e receber quem está perto. Pedro João de Olive, né, ou Olivi, ele viveu durante esse período, né, de 1248 a 1298. Ele foi um educador e ele quis viver para si mesmo algumas máximas como educador. E ele fala a seguinte frase que serve de pista para nós: aquele que deseja conhecer todas as coisas, desde sua origem por si só, e sem a ajuda de um mestre, e sem o conhecimento estabelecido, é um louco. A ideia de que todos nós temos alguém como referência para as nossas vidas. Temos Francisco de Assis, temos a avó, a mãe, um pai, um tio, o professor, o porteiro, a secretária. Todos nós temos uma referência e buscamos uma referência. E essa referência nos ensina algo. A pergunta é: somos referência para alguém? A segunda pergunta: quais são as referências que carregamos para nós, para a nossa vivência? O segundo grande ensinamento do Santo de Assis para nós é a máxima ou a certeza de que pouco ou nada sabemos. A gente precisa afastar de nós a soberba, esse ar de orgulho, esse ar de egocentrismo, essa mentalidade fixa, na verdade, de que não temos nada para aprender e que não há nada novo no mundo. A ideia de pouco ou nada sabemos nos faz vencer a estagnação, nos faz contemplar para sentir que não existe só o saber, nos faz viver com sabedoria e não só com conhecimento, tá? Nos faz ter a certeza de que tudo é processo e tudo é dinâmico. Então, uma frase de São Boaventura para que a gente entenda sobre a nossa missão. Eu posso ter um diploma, eu posso ter conhecimentos, eu posso ter muitos saberes, mas eu preciso ter a certeza de que não basta só isso. Não lhe pense que basta a lição sem a unção. Uma pessoa que, por exemplo, sabe muito, mas que não é capaz de se colocar diante do outro para ensinar, de forma a mostrar-se ungida. Não adianta a especulação sem a devoção. Eu quero saber tudo, mas eu preciso ter a certeza de que a vida é mistério. E quanto mais eu sei, mais tenho a saber. Eu preciso ter a certeza de que a investigação ela é positiva, mas eu tenho que investigar com admiração, contemplando tudo que eu estou descobrindo. Eu tenho que ter a certeza de que todos esses processos, eles vêm com uma consequência. Então, a ideia de que a inteligência sem humildade, a circunspecção sem a exultação, a indústria sem a piedade, tudo isso é fugaz. Um conhecimento precisa vir associado a uma experiência viva e a um testemunho.
Que pistas mais, então, temos para sermos considerados educadores franciscanos? Quais são as pistas que a gente pode ter? Primeiro, eu destaquei alguns pontos que estão em algumas publicações, e mais especificamente, eu resgatei ali 7 categorias que aparecem no livro de Merino. Nós já lemos também alguns livros assim, e esse aí é do humanismo franciscano. Então, simpatia para com todo mundo. Gente, que sejamos simpáticos uns com os outros, tá? E a simpatia, quando a gente fala de simpatia, é um espírito aberto, ser fraterno, levar a vida com um sorriso, mesmo que esteja no meio da desgraça. A ideia principal é que a gente consiga ver algo bom nas coisas e por isso a gente consegue ver o bem nas outras pessoas que estão à minha volta. A gente precisa ser uma presença inundante. Poxa vida, alguém que chega perto de mim precisa sentir muito, muito de mim e precisa sentir algo além de mim. Veja, nós somos habitação, morada do Espírito Santo. E se o Espírito sopra em nós, nós manifestamos muito mais do que nós mesmos. Às vezes a gente não entende porque alguém gosta de estar perto da gente. Mas esse alguém gosta de estar perto da gente porque a gente transmite algo que talvez a gente nem tenha visto. E que não é mérito nosso, é mérito do Espírito, é mérito do próprio Deus que habita em meu ser. A ideia de sermos imagem e semelhança de Deus não diz que somos Deus, mas diz que Deus habita em nós. Um outro ponto é a relação como base da identidade pessoal. Eu não estou sozinho, eu preciso fazer as coisas contando com pessoas. Nós precisamos contar com os nossos estudantes, nós precisamos contar uns com os outros, nós precisamos contar com as pessoas à nossa volta. E essa é uma máxima interessante. Não sei se vocês já assistiram, tem um curta-metragem que é baseado num livro, que é O Menino, a Toupeira, o Cavalo e a Raposa. Essa obra é genial. E uma das frases que aparece no livro é uma pergunta, né, que é feita ali no dado momento. Qual é a coisa mais difícil de se dizer? Aí, se eu não me engano, é o cavalo, ele vai e responde, pedir ajuda. E pedir ajuda não é fácil. É essa uma máxima que a gente precisa resgatar, porque como franciscanos, nós precisamos contar uns com os outros. Mas nós temos outros elementos que devem pautar a vida de um educador franciscano. A confiança, o encontro, a acolhida, o olhar. São elementos que não podem faltar. O professor, o educador, melhor dizendo, ele precisa demonstrar essa confiança. E a confiança de que ele é detentor de um legado, a confiança de que ele é portador de uma mensagem que precisa ser repassada, a confiança de que ele é importante na vida de outra pessoa. Então, todas as pessoas, elas têm algo a oferecer e ninguém é tão pobre que nada possa dar. É essa a ideia que precisa pautar a nossa vivência. Nós precisamos entender também que nós devemos ser promotores de encontro e não distâncias. É interessante, e eu vou usar essa palavra interessante de novo aqui, é interessante porque Francisco de Assis ele brigava com a murmuração. Quer dizer que nas fraternidades, na época de Francisco, existia fofoca, existia conversas, e essas conversas, elas minavam as relações e distanciavam as pessoas umas das outras. E, no caso aqui, nós temos um encontro como pista para as nossas relações. Aceitar que o outro é diferente, aceitar o outro como outro, nos faz entendê-lo como sagrado. E isso é uma das máximas para que haja encontros e não distâncias. A acolhida, gente, ela deve ser uma das máximas para nós. E para que haja acolhida, eu não posso ser preconceituoso nem discriminatório na minha ação e atuação. Para além da imagem, existe uma história. Para além de um rosto, existe uma história. E essa percepção nos faz entender que, enquanto algumas pessoas estão vendo ladrões, Francisco de Assis via pessoas. Enquanto algumas pessoas veem bandidos, ou maldade, ou pessoas más, Francisco de Assis via pessoas filhas de Deus.
irmãos e irmãs. É um jeito diferente de ver quem está perto de você. Não precisamos e não daremos conta de amar todo mundo do mesmo jeito, mas precisamos receber, acolher cada um com alegria, com sinceridade e com capacidade de aceitá-la dentro daquilo que ela pode fazer naquele momento. Por fim, o olhar. O olhar é para onde eu coloco a minha intenção, o meu objetivo. Então, é essa uma questão que eu queria resgatar para nós. Porque o olhar franciscano deve ser sempre um olhar contemplativo. E nesse sentido, quando nós falamos do olhar, a gente precisa resgatar algumas coisas que são importantes para nós. Tem uma canção para esse momento que eu queria que vocês pudessem acompanhar. Mas enquanto eu vou abrindo a projeção aqui para vocês, eu acho que essas pistas que foram dadas, entre tantas pistas que vocês encontraram pelos processos, são pistas que a gente pode considerar. Nós temos uma mensagem, nós temos um legado, nós temos uma máxima que precisa ser vivida. E que deve ser vivida a partir do momento que eu aceito estar aqui. Então, quando eu falo o seguinte, eu sou pertencente à escola franciscana, seja ela do Carmo, seja ela do Fátima, seja ela de Guaíra, mas eu pertenço a essa escola. O fato de pertencer a essa escola me faz ser diferente do que eu sou em outra escola. Então, há professores aqui que trabalham em diversas escolas. E trabalhando nessas diversas escolas, por vezes você é cobrado de outras coisas nas outras escolas. Mas aqui é pedido não só que você ensine, mas que você testemunhe. E essa é uma máxima para nós. O testemunho vai além do livro, vai além do planejamento, vai além daquilo que está colocado. O testemunho vem de princípios, valores e atitudes. Por isso que na rede nós nos preocupamos com conhecimentos, mas nós fazemos de tudo para que haja uma educação pautada em princípios, valores e atitudes. Peço para que vocês acompanhem em oração essa canção que eu vou projetar aqui para vocês. E acompanhando em oração que você possa sentir quais são os princípios que te movem, quais são os valores que mexem com você e quais são as atitudes que marcam a sua identidade, o seu jeito de ser um educador franciscano. Ensinar, compartilhar, participar. O caminho para o futuro indicar. Escolas franciscanas buscam muito mais. Além da matéria, o valor que ela traz, nosso diferencial é o amor, é amar, nosso diferencial é o amor, é amar, mais que educar. Andando juntas no respeitar. Família e escola em uma direção, buscando o melhor, sempre dando as mãos.
harmonizar. A natureza e o homem vemos como irmãos. Nossa bandeira ao mundo é a preservação. Nosso diferencial é o amor, é amar. Nosso diferencial é o amor, é amar. Mais que educar, cuidar. Então, quando nós falamos que o nosso diferencial é o amor e amar, o nosso diferencial é cuidar, nosso diferencial é esse testemunho do que nós temos de melhor. O testemunho do nosso ser, o testemunho do nosso viver e o testemunho das nossas ações. Então, mais do que palavras, o que devemos revelar são gestos concretos, atitudes que façam a diferença acontecer onde quer que estejamos. Então, eu fecho a síntese e a gente vai caminhando agora para a parte da oração de envio. E na oração de envio que a gente tem, nós temos algumas pistas para que a gente consiga fazer esse nosso encontro orante e trazer esse encontro orante de um jeito muito significativo para nós. Todos nós, nas nossas 3 escolas, nós temos um talzinho, assim como o que aparece aí para vocês. E é importante a gente lembrar que a ideia do tal é a ideia da marca. Eu vou trazer somente algumas pistas a respeito do tal que eu acho interessante e importante para abrir esse nosso envio. Quando nós carregamos o tal, ou quando nós portamos o tal, nós lembramos algo que começou lá no Êxodo. Na passagem do anjo da morte, na 10ª praga. As pragas que eram para convencer o faraó a libertar o povo de Deus do Egito. E a marca que foi colocada nas portas dos fiéis, que foi anunciada pelo anjo e que foi vista depois pelo anjo, essa mesma marca, ela significa dizer que somos protegidos, guardados, amados por Deus. Por isso a morte não toca o protegido de Deus. As situações de morte não tocam os protegidos de Deus. Francisco de Assis, inteligentemente, ele pegou essa marca, né, esse sinal, que era uma letra hebraica, também é uma letra grega, e ela remete à ideia da cruz. Ele trouxe essa marca e trouxe essa identificação com Deus para a sua vivência, para a sua vida e para a sua missão. Então, quando nós carregamos o tal, a gente carrega essa certeza de que somos guardados por Deus, somos amados de Deus. E é lógico que, ao carregar um símbolo como esse, a gente traz para nós a certeza de sermos franciscanos. E esse trecho que está compartilhado com vocês é um trecho da regra. A vida franciscana é assim: observar o evangelho do Senhor, servir a todo mundo alegremente, não deixar-se atrair pelo ouro, amar humanamente como Cristo, guardar a união da igreja, para afugentar a ociosidade perigosa, trabalhar com devoção e entrega, sem perder, porém, o espírito de oração, ao qual devem servir todas as coisas. Aquele que estas coisas observar, no céu seja cheio de bênçãos, do Altíssimo Pai Celestial, que já dá a sua bênção nesta terra, e da bênção de seu Filho Jesus Cristo, e do Espírito de amor consolador, e de todas as virtudes do céu, e de todos os santos da igreja. E eu, Frei Francisco, vosso servo, dentro e fora, vos confirmo esta bênção. Celina, Claudete, eu acredito que vocês tenham aí os taus que serão entregues ao pessoal, os professores de vocês. Os coordenadores aqui das nossas salas também estão com os tauzinhos. Eu vou pedir para que vocês, agora nesse momento, coloquem aí, se possível for, ou um tal, ou a cestinha de taus à frente, para que a gente possa fazer uma bênção coletiva sobre esses taus. É possível, Celina, é possível, Claudete, que a gente possa fazer essa bênção coletiva? E a ideia da bênção... É sim, viu?
Só espera um pouquinho para entregar. Sim. Ótimo. Então, Claudete já está segurando ali. Estou vendo a cesta ali na mão da Celina, pelo menos alguns deles para simbolizar. Aqui as nossas coordenadoras já têm também. E a ideia é que a gente possa abençoar todo mundo. Todos nós somos abençoados. Pelo batismo, pela fé, todos nós já somos abençoados. E uma bênção nunca é recebida para permanecer só na pessoa. Eu sou abençoado para que eu possa ser bênção. Eu sou abençoado para que eu possa abençoar. Isso é importante para a gente. Então, para todo mundo aí, eu peço estenda as mãos sobre os taus. E a gente vai fazer a oração de bênção desses objetos, desses símbolos agora para esse momento. Deus de infinita bondade e amor, confiamos em Ti, amamos de todo o coração. Vós que criastes a natureza, o céu e a terra, e todas as coisas com amor divino, nos destes o Espírito Santo para nos habitar e nos fazer viver. E nos enviastes Jesus, Teu Filho, Consolador, Santificador. Pedimos, então, humildemente, a bênção sobre esses taus, para que todas as pessoas que deles fizer uso encontrem a paz, a sabedoria, o amor, a saúde, a serenidade, todas as virtudes do céu, todas as graças de Deus, todas as bênçãos do paraíso. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse instante, ainda nesse sentido de bênção, eu peço para que você abaixe a sua cabeça. Faça a sua prece, a sua oração pessoal. E peça aos céus o que mais você quiser pedir. Dirija a Deus o teu pedido, a tua oração. Assim como o povo no deserto pediu a libertação, que você possa pedir o que você tanto precisa. Não se cale diante dos céus, não se cale diante de Deus. E coloque a Deus a sua intenção. Agora, nesse exato momento, tendo oferecido a Deus aquilo que está no meu coração, nós vamos pedir algo para as nossas escolas. Porque também devemos ser bênção e pedir bênção sobre as nossas escolas. Então, nós temos aqui 3 escolas. Fátima, do Distrito Federal, Carmo, de Guaíra, e Imaculada, de Dourados. Nós vamos elevar a Deus o nosso desejo para as nossas escolas. E que ninguém possa sair desse momento sem ter pedido algo bom para a escola, sem ter pedido algo bom para os colegas de trabalho, sem ter pedido algo bom para os meninos e meninas que nos são confiados, sem ter pedido algo bom para as famílias que estão diante de nós mesmo e como desafios para nós. Então, abaixemos novamente a nossa cabeça, a nossa fronte, e peçamos pela nossa missão, pela nossa escola, pelos nossos colegas de trabalho, pelas nossas crianças e pelas nossas famílias. E agora sim, quem está junto na mesma sala, estenda a mão para quem está perto. Estenda a mão e faça aí, no caso, não pode se dar as mãos. Quem está sozinho na câmera, pode estender a mão assim, igual eu vou fazer.
mas a ideia é a unidade. Cada um de nós vai se unir ao outro de algum jeito. Olha a máxima que o evangelista Marcos coloca para a gente. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão com muitas pessoas, e muitas pessoas dependem de nós. Façamos então uma oração por todas elas. Nós rezamos pelas nossas escolas, e a gente vai rezar por essas pessoas que formam a nossa escola. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse mandato de pregarmos o evangelho significa testemunharmos princípios, valores e atitudes. Fazermos a vida ser vida plena. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Sabe o tal que nós abençoamos? Esse tal será entregue agora. E esse tal será entregue com o desejo de que a gente não encerra o nosso seminário. Nós perpetuamos a nossa missão. E a gente ganha um propósito muito maior do que aquilo que a gente concretizou aqui. A gente ainda tem um legado. As missas terminavam antigamente com uma frase em latim que dizia assim: It missa est. E aí, sabe qual era o significado da frase? Vá para a sua missão. A missão nos aguarda, as pessoas nos aguardam. Então, eu sei que talvez seja difícil entregar para todo mundo agora, nesse momento, mas simbolicamente entregue o tal ao som dessa canção que vai ser projetada aqui para vocês e que eu vou pedir para o Raimundo fazer para a gente a cantiga dessa canção enquanto a gente oferece o tal. Depois a gente tem a palavra final, as bênçãos finais e a gente vai fechando o nosso momento. Mas faça a entrega com devoção, com carinho, com amor, com apreço, cantando o refrão. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Olha que bonito o nosso legado, olha que bonita a nossa missão, olha que bonita a nossa tarefa. Não sintamos que somos incapazes, ao contrário, somos capacitados por Deus para realizar a nossa missão e fazermos a diferença onde quer que estejamos. Eu vou aproveitar que a Claudete está bem ali na frente, porque me parece que antes da fala da irmã, a Claudete, ela fez uma coisa com a gente, que é assim, ela me entregou uma lembrança, lá há muito tempo atrás, e ela falou, não abre, não é isso? Aí eu cheguei para a irmã Inês e falei assim, irmã, a Claudete pediu para que eu trouxesse e falou que não era para eu abrir de jeito nenhum.
E ficou nessa linha. Claudete, a lembrança tá ali, ó, fechadinha com a irmã. A sala da irmã Inês ali. Então tá fechadinha. Aí agora é com você para dizer o que, que a gente vai fazer com esse pacote fechado. Então, assim, nós queríamos, eu e a irmã Jair, nós pensamos, como é um seminário, e nós queríamos estar muito próximos de vocês, nós pensamos em um mimo, né, algo para vocês. E toda vez que vocês vissem, lembrassem de nós, enquanto escola, enquanto colégio. Então, vocês podem abrir agora, pode matar a curiosidade. Eu sei que está bem apalpado, né, Marco? Deve estar todo amassado de tanto apalpar. Celina, está abrindo aí o seu? Pode abrir. O Marco é dedo duro. Ele ficou falando que a gente apalpou de tudo que é jeito. Olha só. É bom a gente saber. Ó, tá aqui. Abriram? Não, ainda não. Tá difícil, hein? Celina. Estamos abrindo, peraí. Pode abrir? Olha lá, já tirou. 1, 2, 3. Menino, olha aqui. Abriram, São Francisco. Então, nós pensamos assim, Celina, Rita, irmã Inês, Marco, e com esta frase, que teu irmão, após ter visto teus olhos, nunca se afaste sem a tua misericórdia. Para fechar o nosso seminário, para acolhê-los, abraçá-los, e atrás está escrito, né? Seminário Regional do Ensino Religioso, com todo o nosso carinho e afeto, paz e bem. Muito obrigada. Eu estou botando aqui na tela. A gente errou, a gente achava que era uma outra coisa, e agora a gente descobriu que é São Francisco. Muito obrigada. Vamos guardar com todo amor e carinho. Nós vamos deixar aqui também para toda vez que olharmos, lembrarmos desse nosso Pai que nos guia e que conduz as nossas escolas. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, é lindo. Não, vai para a nossa coleção, a gente tem uma coleção que vai fazer uma exposição de São Francisco, então é mais uma para a nossa coleção. Muito obrigada. Então, a gratidão, né, o carinho de vocês para conosco, né, eu sei que, na verdade, a gente partilha muita coisa, que a gente nunca deixe de rezar uns pelos outros, que a gente nunca deixe de abraçar uns aos outros, que a gente nunca perca essa sintonia que a gente demonstra nas nossas ações e nos nossos encontros. De maneira geral, eu só queria também ressaltar, ficou muito bonito o presente, viu, Celina? Muito bonito, irmã Jaine. Então, obrigado mesmo. Mas eu tinha que apertar ele ali um pouquinho para tentar descobrir antes da hora, né? Então, acabou sendo desse jeito. Eu apertei e apalpei bastante ali, porque já que eu não podia abrir, você não disse que eu não podia apertar o presente para tentar descobrir. Então, todo isso não estava... mundo apertou. E adivinha o que a gente achou que era? Uma âncora. Poderia ser também. Não deixa de ser uma âncora. E, de fato, aí é uma âncora com um legado nosso. Eu não sei se a Claudete e a Celina quer fazer uma fala final também, para cada uma das escolas, que eu acho interessante, se vocês tiverem alguma fala, ou então se as diretoras das escolas de vocês querem fazer alguma fala nesse sentido, porque como a gente fez o envio, a gente abre nessa linha, né, irmã? Pode ser? Perfeito, porque quem trabalhou, agora é o momento também de fazer a sua partilha. Os coordenadores de ensino religioso, eu dou os parabéns pelo trabalho. E as diretoras que estão quietinhas aí, né? Diretora, vice-diretora, quem está representando a direção, fale alguma coisa, agora é o momento de a gente compartilhar. Em nome das professoras, nós queremos agradecer as cartinhas, né? Cada coisa mais linda. Vamos pegar como modelo. E a irmã Jaine vai falar.
o Senhor nos abençoe, que possamos tornar concreto tudo aquilo que nós estudamos, vivenciamos, que esses ensinamentos franciscanos se transpareçam em nossas relações de trabalho com os nossos colegas, com os nossos alunos, todas as pessoas que convivemos dentro e fora do colégio. Apenas uma palavra, gratidão pelo ensinamento, como a Celina falou, veio reforçar, né, veio acordar tudo aquilo que nós tínhamos na nossa mente, mas é sempre bom lembrar, né? Muitas vezes sabemos, mas está adormecido. Gratidão, como já falei, foi um presente o itinerário para cada um de nós. Eu quero agradecer em nome de todo o Cofracarmo, de toda a equipe docente do Cofracarmo, toda a disponibilidade, toda a força de vontade que o Marquinho, cada pouco a gente correndo atrás dele, pedindo alguma coisa. Muito obrigada. Para nós foi de grande valia. Adorei participar. Então, em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço demais, irmã Inês, Marco Aurélio, Celina e Claudete, por toda a ajuda que vocês nos deram e por nos proporcionar esse momento. Valeu mesmo. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. E se Deus quiser, os próximos serão presenciais, né? Amém. Bom, eu agradeço aqui em nome do Imaculada. Obrigada pelo presente maravilhoso. Agradeço também a todo o trabalho desenvolvido pelo grupo, né, do setor do ensino religioso, Marquinho, que esteve conosco, Celina, Claudete, todo mundo que ajudou, por exemplo, aqui tivemos a Janice, o tempo todo ali, e a todos nós que aqui estamos. Que realmente não fique isso no dia de hoje. Para que eu aprendo alguma coisa se eu não levar isso adiante? Não viver, não ensinar, tá? Então, não adianta estudarmos, nos prepararmos para não compartilhar esse aprendizado e também não viver, né? Dizer somente quando é necessário, que as nossas atitudes, nossas ações, realmente sejam do testemunho de tudo que aprendemos esses dias, né? Que não é de hoje que estamos estudando. O itinerário franciscano, ele vem conosco já de uma boa caminhada, né? Começamos lá na pandemia. Então, tudo isso é conhecimento construído, não apenas adquirido. Nós construímos algo, que sejamos capazes de vivê-lo a cada dia. Então, minha gratidão a todos os envolvidos, a irmã Inês, e também na pessoa da irmã Inês, a Escalifra, como um todo. Obrigada. Aí fazer voz e eco, né, principalmente o agradecimento de vocês, até porque não é mérito meu, não é mérito das coordenadoras de cada uma das escolas, eu acredito que é mérito da equipe, é mérito dessa fraternidade. Então, trabalharam pessoas da limpeza, na organização dos espaços, trabalharam pessoas relacionadas a profissionais, né, do TI, profissionais do administrativo, profissionais das diversos setores da nossa escola e das escolas de vocês estiveram envolvidos. O pessoal do marketing que está registrando tudo, que vai trabalhar ainda com esse material. Então, assim, é muita gente por trás do que aconteceu hoje pela manhã. O que aconteceu hoje pela manhã foi fruto de um ano inteiro de reflexão, de partilha. O que aconteceu hoje de manhã é fruto da atuação de várias pessoas, e essas muitas pessoas juntas são muito mais. Eu só queria fazer esse agradecimento à equipe aqui do Fátima, e eu sei que, com certeza, a Celina e a Claudete vai considerar mais ou menos as mesmas palavras para a equipe delas ali também. Irmã, tem alguma fala final contigo? Sim, eu quero, antes de tudo, lembrar qual é o objetivo, né? Nós estamos encerrando uma etapa. A Rita já falou, né, que a gente começou lá na pandemia, 2020, esse itinerário franciscano, e o objetivo dele é reacender esse amor
né, por São Francisco nas nossas escolas. É a reacender o nosso diferencial, que é a espiritualidade franciscana, que em algumas escolas estavam adormecidas. E a gente percebe, né, eu visitando as escolas, eu percebo o quanto isso reacendeu, o quanto está brilhando no trabalho, na ação de todo mundo, o exemplo de São Francisco. Claro, nós temos muito que andar ainda. Tem escolas que recém começaram o estudo. O importante é começar, não é até onde a gente andou, mas é importante começar. E começar com o coletivo, é dando passos juntos. Não adianta um correr lá na frente e os outros ficar para trás. É importante que o nosso trabalho é coletivo. E o nosso diferencial, ele se constrói nesse coletivo. Nenhuma escola nos imitará, tá? Nenhuma concorrência chegará perto de nós. Por quê? Porque nós temos alguma coisa bem diferente que os outros não têm, que é o ser franciscano, tá? Que é esse espírito, esses princípios, esses valores. É isso que nos diferencia. Não adianta prédio, todo o resto pode ser imitado, mas nós não poderemos ser imitados na espiritualidade franciscana. Então, quanto mais o professor tiver o perfil franciscano, mais diferente nós seremos. Então, toda a escola, o prédio não existe sem o professor, sem o aluno. Então, assim, quanto mais esse professor for franciscano, mais essa escola será franciscana. Então, porque todas essas relações passam no dia a dia da escola, passam na didática pedagógica do professor. E aí eu vou falar uma coisa muito importante para vocês agora. Por que nós estamos fazendo um seminário de ensino religioso? Misturamos o itinerário franciscano com o ensino religioso. Porque qual é a responsabilidade do ensino religioso? De sustentar esse espírito franciscano na escola. Tá? Esse é o diferencial. Não é fazer pastoral. Pastoral a gente faz na igreja, tá? A nossa pastoral é humanização. Então, o que faz o ensino religioso dentro da escola? Ele humaniza, ele traz, reaviva, reacende dentro das áreas de conhecimento o espírito franciscano. Isso é muito importante, senão a gente acaba perdendo a identidade. Nós podemos ser uma escola católica igual às outras. Não é ruim a gente viver os princípios e valores cristãos dentro da escola, mas nós temos alguma coisa diferente, há mais do que as outras escolas, nós somos franciscanos. Então, o que cabe ao ensino religioso na escola, né? Como é um componente curricular, é uma área de conhecimento e é um campo de humanização que vai fazer com que todas as disciplinas elas se organizem, principalmente, né, em educar nos princípios e valores, porque não é importante a matemática ou o português, é importante esse ser humano que eu estou formando dentro de princípios e valores. Os conhecimentos vão e voltam, passam, mudam, mas os princípios e valores serão esses que vão direcionar esse cidadão que nós queremos formar para o mundo, né, como franciscano no mundo. Então, assim, eu passo uma tarefa muito importante. Quando tiver o seminário de ensino religioso, é um seminário para todos os professores, não é um seminário só para quem dá ensino religioso. É um seminário para todos os professores, porque o ensino religioso, ele sustenta a espiritualidade franciscana dentro da escola. Então, quando se chamar para um encontro de ensino religioso, está se chamando todos os professores, porque nós estaremos falando dos nossos princípios e valores, daquilo que nos diferencia, naquilo que é bem nosso, que nós estamos tentando copiar de São Francisco. Então, assim, eu agradeço muito ao trabalho realizado. Eu sei que os coordenadores de ensino religioso rebolaram muito. Meus parabéns, muito obrigado. As direções apoiaram, os professores abraçaram, se engajaram na proposta. Muito obrigada. Eu acho que a gente está cumprindo uma parte do processo do itinerário desse ano, que ainda a gente tem
que escreveu o texto, né? Ele também tem o cabedal de ser uma investigação científica, tá? É vivência, é atitude, são valores, mas nós temos que sistematizar isso numa proposta pedagógica. Então, nós temos muito ainda a fazer, e eu acho que até o ano que vem a gente tem muita coisa a fazer. Mas vencemos uma etapa, e eu agradeço que vocês estão aqui presentes, enaltecendo, engajando-se nesse trabalho, sermos cada vez mais franciscanos, que a nossa escola seja uma escola humanizadora. Parabéns a todos. Muito obrigada também. Eu não sou a mulher de discurso, hoje desatou algum negócio aqui em mim, eu falo pouco, mas eu achei que esse era o momento da gente dizer uma coisa muito importante, que é isto que nós estamos vivendo hoje é uma coisa muito importante para a Escalifra como rede e para cada uma das escolas e para cada um dos professores. E como a gente tinha dito no início ali do envio, nós não encerramos. A Rita reforçou isso bastante também com a gente. Nós vamos continuar. Somos, então, continuadores dessa proposta, continuadores desse legado, continuadores dessa missão, perpetuadores dessa espiritualidade. E, como tal, a gente vai receber a bênção agora, né? A gente já fez muitas bênçãos, mas bênção nunca é demais. Então, nós receberemos a bênção agora, para que nessa bênção nós possamos ser tocados por Deus, tocados pelo Espírito Santo, acompanhados por Jesus Cristo, e assumirmos a nossa caminhada como Madre Madalena fez. Madre Madalena venceu todos os desafios, venceu todas as fronteiras, né? Ela persistiu mesmo quando todos não acreditavam nela, e ela sempre dizia, Deus cuida, e que Deus cuide de nós, que Deus cuide de nós. Então, a bênção será a bênção de Números, do livro de Números, a chamada e conhecida bênção de São Francisco, e que a frase de Madre Madalena permaneça em nosso interior, nossa mente, coração, no nosso espírito. Deus cuida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz. Amém. Paz e bem a todos vocês, paz e bem a todos nós, que a graça, a bênção, a luz de Deus, nosso Senhor, esteja junto de nós. Irmã Ivone, queria falar alguma coisa, é? Não, chega. Já, tá bom. Já estamos abençoados, que o Senhor nos acompanhe em nossa caminhada, em nossa missão.